Pessoal, nessa aula de número 2, ainda dentro do capítulo 1, que eu comecei no vídeo passado, a gente vai tratar das tensões totais em um ponto da estrutura, que vamos chamar de tensor de tensões de Cauchy, tá? Então, na aula passada, eu apresentei para vocês o conceito de tensão. E qual que é o conceito de tensão? Primeiro, a gente pegou um elemento diferencial de área, aí a tensão resultante naquele ponto, e o que a gente fez? A decomposição desse vetor segundo duas direções, no caso a direção x e a direção y. Aí a gente achou a tensão normal, que é aquela que faz 90 graus com a seção e é representada pela letra grega sigma, e a tensão tangencial, que é representada pela letra grega tau, ok? E até agora, então, a gente trabalhou no plano bidimensional, por isso essa decomposição em x e em y, tá? Então, por exemplo, se eu quero analisar esse ponto diferencial da seção, eu vou fazer uma seção nesse sentido aqui. Então, imaginem uma seção aqui. Quais são as duas componentes que eu vou ter? Então, não importa muito o vetor tensão em si, e sim o seu vetor decomposto, né? Então, por exemplo, nesse ponto, eu vou ter uma tensão tangencial, tal, e uma tensão normal, que ela faz 90 graus com a seção. Então, mais ou menos aqui, ó, fazendo 90 graus com a seção, eu vou ter um sigma, certo? Que é a tensão normal. Se eu quiser analisar esse mesmo ponto, só que numa outra seção, então eu vou passar uma seção nesse sentido aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma componente tangencial aqui e uma componente que faz 90 graus com essa seção, que nesse caso vai ser esse sigma aqui, beleza? Então, aqui eu peguei aquele mesmo sólido que eu usei na aula passada com vocês. Aqui tem os vínculos deles, então pode ser um engaste ou algum outro tipo de apoio. E ele também está sujeito a cargas externas, então aqui eu tenho cargas pontuais, cargas aplicadas, tem uma carga distribuída. Ele está sofrendo também variação de temperatura, variação de umidade e ele está em equilíbrio estático, tá? E também a gente viu que essas ações externas aqui, elas geram no interior da estrutura tensões. Então, o que Cauchy fez para analisar esse ponto diferencial da estrutura? Bom, agora a gente vai deixar de trabalhar com um ponto segundo uma superfície, né, 2D, para analisar um ponto no plano tridimensional. Ou seja, o que ele fez? Ele lapidou um ponto diferencial segundo as direções x, y e z. Aí em cada plano ou em cada seção vai ter um vetor resultante t com as suas componentes de tensão normal e tensão tangencial. Que nem eu mostrei aqui para vocês, no mesmo ponto, se eu fizer uma seção nesse sentido, eu vou ter tensão tangencial aqui e normal aqui. Nesse mesmo ponto, se eu fizer essa tensão, eu vou ter uma tensão tangencial nesse sentido e uma normal nesse sentido. Então, ele lapidou esse ponto diferencial, certo? E viu quais foram as tensões encontradas em cada plano, em cada lado desse cubinho, entendeu? Então, ele tirou agora um diferencial de volume, segundo as direções dx, dy e dz. Aqui eu ampliei para a gente ver melhor. E o que a gente pode reparar nesse caso? Bom, em cada plano lapidado, a gente vai ter então componentes normais, que levam a letra grega sigma, tá? Então aqui, ó, sigma z, sigma x, sigma y. Depois a gente vai aprender a definir qual índice colocar para cada tensão, tá? Mas então eu tenho as tensões normais, que fazem 90 graus com a seção. E eu também tenho as seções tangenciais, que são representadas pela letra grega tau. Como agora eu estou num plano tridimensional, eu vou ter duas tensões tangenciais, tá? Então aqui eu tenho uma tensão normal e duas outras que são aqui na direção y e essa na direção x. Aqui na direção y, aqui na direção z. Então, para cada plano eu vou ter uma normal e duas tangenciais. Beleza? Para não causar confusão com esse monte de componente aqui, o Cauchy criou uma notação diferente para cada uma delas, tá? E é assim que ele definiu o tensor de tensões. E como que essa notação funciona? Bom, as tensões elas foram dadas todas por tal e j. E aí o i e o j a gente vai aprender a definir agora. Bom,
Tanto o i quanto o j, eles podem ser definidos, né, de acordo com as 3 direções espaciais. Então, qualquer um deles pode ser x, y ou z. Podem ser definidos nas 3 direções. E o que significa o i? Bom, o i, ele indica o eixo que é ortogonal na seção onde atua a tensão. Como assim? Vamos analisar esse plano aqui, por exemplo, tá? Se eu olhar esse plano, qual eixo que é ortogonal a esse plano? Ou seja, qual eixo que faz 90 graus com ele? Nesse caso, é o eixo x, não é? Então, as componentes I das tensões que estão representadas aqui vão ser todas x, certo? Então, ó, tal x, tal x, tal x. E aí, tem o J. E como que eu defino o J? O J, ele indica o eixo da direção da tensão. Então, aí elas vão ter direções diferentes. Por exemplo, essa daqui, primeiro o índice vai ser x, porque indica o eixo ortogonal. E aí a direção que ela tá na direção x também, não tá? Então, ela vai ser tal xx, ok? E aí tem mais uma observaçãozinha. Quando esses índices forem iguais, que nem eu coloquei aqui embaixo, então, sempre que I for igual a J, eu posso chamar de sigma. Então, por isso que antes eu já tinha apresentado para vocês como sigma Y, sigma X, sigma Z, porque vai ser tal YY, tal XX, então a gente substitui, tá? Então, agora aqui, ó, vamos ver o J dessa tensão aqui, dessa tensão tangencial. Vai ser tal X e a direção que ela está apontando. Então, nesse caso, essa tensão está na direção Z. Então, vai ser tal XZ. Nesse caso aqui, vai ser X, porque é a direção ortogonal. E aí, agora, onde ela está apontando? Então, essa tensão aqui, ela está na direção Y, né? Então, vai ser tal XY. E vai ser a mesma coisa com as outras faces, né? Com as outras seções. Por exemplo, vamos ver essa seção aqui de cima, tá? Qual que é o eixo ortogonal a essa seção? Nesse caso, é o eixo Y. Então, o índice I de todas as tensões vai ser Y. Ó, tal Y, tal Y, tal Y. Agora, eu vou definir o J de acordo com a direção que elas estão apontando. Então, por exemplo, essa aqui, essa tensão, ela está na direção do eixo Z. Então, vai ser tal YZ. Essa daqui, ela está na direção do eixo X. Então, tal YX. Essa daqui está na direção do eixo Y. Então, vai ser tal YY, que eu posso substituir por sigma Y. Beleza? Essa daqui é a mesma coisa. Ó, o eixo ortogonal é o eixo Z. Então, os índices Is vão ser iguais a Z. E aí, cada uma vai de acordo com a direção que aponta. Então, essa tensão aqui está na direção Y, vai ser tal ZY. Essa está na direção X, então vai ser tal ZX. E aí, é assim que a gente denomina, então, o que é o I, o que é o J de cada tensão que está presente na seção, ok? E foi assim que Cauchy encontrou, então, um método para diferenciar essas tensões em cada plano, ok? Aqui nesse desenho, eu expliquei como que fica a disposição dessas tensões segundo esses 3 planos aqui. Mas as tensões existem em todos os planos, tá? Então, tem aqui nesse plano, tem nesse plano aqui de trás, nesse plano inferior. E agora eu vou colocar ele no desenho para vocês poderem enxergar como que fica. Então, olha só, acabei de representar para vocês como que ficam essas tensões nas outras faces, tá? Nas faces opostas, as que eu já tinha colocado para vocês. E qual a conclusão que a gente tira com isso? Que nas faces opostas atuam as mesmas tensões, só que com sentidos contrários, tá? Por exemplo, vamos olhar essa face aqui e essa daqui, que é a face oposta. Eu tenho sigma x nesse sentido e aqui eu tenho sigma x também no sentido contrário. Aqui eu tenho tal xy apontando para cima, aqui tal xy apontando para baixo. Aqui eu tenho tal xz nessa direção e tal xz nessa outra direção. Então, veja, eles são iguais, só que em sentidos contrários. E por que isso acontece? Bom, essa estrutura aqui, que eu apresentei para vocês, ela está em equilíbrio estático, não está? Se eu vou extrair um elemento diferencial dessa estrutura, ele também tem que estar em equilíbrio, tá?
Esse é um princípio básico do equilíbrio estático, ou seja, qualquer subelemento retirado de uma estrutura que está em equilíbrio estático também está em equilíbrio estático, desde que se considere as tensões resultantes que atuam em cada face seccionada. Então, essa que é a condição. Então, elas possuem sentidos contrários justamente por isso, porque na hora de fazer o somatório de forças, a estrutura vai permanecer em equilíbrio, ok? Então, até agora, o que a gente viu? O que a gente tem? Que para poder estudar as tensões que atuam em qualquer plano que secciona o ponto da estrutura, precisamos conhecer 9 incógnitas, tá? Então, eu tenho 3 que são normais, que é o sigma x, sigma y e sigma z, e tenho 6 tangenciais. Agora a gente vai chegar no teorema da reciprocidade das tensões tangenciais, tá? Como que a gente vai chegar nesse teorema? Primeiro, vamos voltar aqui no elemento diferencial e olhar essa tensão aqui, para começar. Nessa face eu tenho tal xy, e na face oposta eu também tenho tal xy, só que na direção contrária. Então repara que esses dois vetores aqui, eles formam um binário, tá? No sentido anti-horário, certo? Já na face superior e inferior, o que a gente tem? A gente tem esse tal yx, né? Nas duas, em sentidos contrários, que também formam um binário, só que na direção, no sentido horário. Ou seja, para chegar nesse teorema, primeiro a gente vai aplicar o somatório de momentos em torno de um eixo. Como exemplo, primeiro a gente fez em torno do eixo Z, tá? Aí a gente definiu o sentido anti-horário como positivo e o sentido horário como negativo. Se a gente voltar lá na definição, né, de tensão, o que a gente tem? Que tensão é um diferencial de força por um diferencial de área, tá? Como que eu vou definir esse diferencial de força para poder calcular o momento? Vou isolar o diferencial de força aqui. Então, eu sei que o diferencial de força ele é dado pela tensão multiplicada pela área, certo? Então, voltando aqui, vamos analisar primeiro esse tal xy, tá? Então, como que vai ser definido o diferencial de força? Vai ser a tensão, que é tal xy, multiplicado pelo diferencial de área. E qual que é a área da seção que ela atua? Bom, a área vai ser uma distância em z, vai ser um dz, multiplicado por uma distância em y, não vai? Então, aqui eu coloquei, ó, dy vezes dz, vezes a distância que ele tá daquele meu eixo de referência. Então, se eu estou fazendo em torno do eixo z, qual que é a diferença dessa seção, desse plano aqui, até o eixo z? Vai ser uma distância, aqui é o eixo z, tá? Vai ser uma distância em x, certo? Então, coloquei vezes dx. Menos agora o binário tal yx, que nesse caso está no sentido horário. Então, eu coloquei já menos aqui na frente, tá? E como que eu defino o diferencial de força nesse caso? Vai ser a tensão, que é tal yx, ok? Vezes a área, vezes o diferencial de área, que vai ser, nesse caso, um dz multiplicado por um dx, né? Então, coloquei aqui, ó, dx vezes dz, vezes a distância desse plano até o eixo z, que vai ser qual? Essa distância daqui, ó, que é uma distância em y, então, vezes dy. Isso tudo tem que ser igual a zero, né? E que conclusão que eu chego? Que tal xy é igual a tal yx, beleza? Então, se eu fizer essa mesma coisa com o eixo x e com o eixo y, então, ó, fiz o somatório de momentos com relação a x igual a zero, eu chego que tal yz é a mesma coisa que tal zy. E se eu fizer com relação ao eixo y, eu acho que tal xz é igual a tal zx. Vocês perceberam um padrão aqui? Repara que os índices i e j eles só estão trocados. Então, ó, aqui é xy, aqui yx. Aqui é yz, aqui zy. Aqui xz e aqui zx. Então, o que eu posso definir de uma forma geral? Que tal ij é igual a tal ji, ok?
Então, é essa conclusão que o Cauchy tirou com essa demonstração aqui. E o que a gente conclui com tudo isso? Bom, que a gente não tem mais 9 incógnitas, que nem eu disse no começo da aula, tá? Se essas aqui elas são iguais, eu posso tirar 3 desse total, né? Então, o número de incógnitas, o número total de incógnitas vai ser igual a 6, porque as que possuem índices trocados, elas são iguais entre si. Então, resumindo, o que esse teorema diz? Que as tensões que atuam em planos ortogonais entre si, ou seja, planos que formam 90 graus entre si, são iguais. Então, ou elas se aproximam ou elas se afastam da mesma aresta, tá? Para poder manter o equilíbrio estático de translação e de rotação no espaço. Então, por exemplo, nesse caso, se eu for analisar esse plano aqui com esse plano aqui, perceba que eles fazem 90 graus entre si, certo? E olha essa tensão aqui. Essa tensão, ela está se aproximando dessa, tá? Elas estão se encontrando aqui nessa aresta do cubo. E aí, elas vão ser iguais. Como eu demonstrei aqui, ó. Tal XY vai ser igual a tal YX. Nesse caso, vai ser a mesma coisa, ó. Esses dois planos aqui, eles fazem 90 graus entre si. Então, as tensões que estão chegando nessa aresta vão ser iguais, ó. Tal YX é a mesma coisa que tal XY. Então, repara que essas tensões ou elas estão se aproximando ou elas estão se afastando. Então, se eu analisar essas duas, elas estão se afastando. Se eu analisar essas duas aqui, elas estão se aproximando. E elas vão ter o mesmo valor. E como que a gente aproveita essa conclusão de Cauchy em termos práticos, né? Além de ter diminuído o número de variáveis para 6, né? Então, imagina, por exemplo, uma viga composta por 2 elementos que estão unidos entre si por qualquer tipo de ligação. Então, isso aqui pode ser prego, pode ser um parafuso. O importante é que elas estejam unidas para eu poder trabalhar como se fosse uma seção única, certo? E o que a gente pode analisar aqui? Bom, vocês sabem que o esforço cortante ele é um esforço vertical, certo? E nesse caso, os elementos de ligação, que são esses pregos aqui, eles também estão na vertical. Então, como que é possível eu colocar um elemento de ligação na vertical e querer que ele resista ao esforço cortante, que também está na vertical? Então, se eles são paralelos, como que ele vai resistir? Justamente pela conclusão que a gente teve agora por Cauchy. Ou seja, porque a tensão que secciona na direção vertical, tangencial, é a mesma que secciona aqui na horizontal, pelo teorema da reciprocidade, certo? Então, quer dizer que esse prego aqui, esse parafuso, ele vai resistir a uma dessas tensões. Se ele conseguir resistir a uma dessas tensões, ou a vertical ou horizontal, ele consegue resistir ao esforço cortante que está na vertical, tá? Então, nesse caso aqui, o prego está resistindo a esse binário aqui, que é uma das tensões, ok? Para o concreto armado, aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui uma viga de concreto armado com armadura inferior e superior, e aqui os estribos, que estão pendurados nessa armadura, tá? E aí, como eu já expliquei, mesmo sendo paralelo ao esforço cortante, esses estribos eles vão absorver uma dessas tensões, no caso, o binário que está na horizontal. Por quê? Porque a tensão que secciona na vertical é a mesma que secciona na horizontal num ponto qualquer, entendeu? Então, se uma das tensões está sendo absorvida pelos estribos, nesse caso, ela vai resistir ao cortante vertical. Aqui não deu para mostrar no vídeo, aí. Então, foi o que eu acabei de falar. Se uma das tensões está sendo absorvida pelos estribos, ele vai resistir a um cortante vertical. Aqui eu só coloquei uma representação se não houvessem tensões em Z, tá? Eu ia ter um sigma x, um sigma y, um tal xy e um tal yx, que nesse caso são iguais, né? Pelo teorema da reciprocidade. E aqui eu já ensinei vocês como determinar o que é o I e o que é o J, então só para vocês terem representado aqui, ok? Então essa foi a aula de hoje, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e a gente se vê na aula 3.